Boa noite, bom dia, boa tarde, torcedores do Palmeiras de todo mundo, né? Bem-vindos ao canal. E estamos aqui para dar mais uma análise do jogo. O jogo de hoje foi Palmeiras e Fortaleza, né? E é o jogo, na minha opinião, é o jogo para lavar a alma, né? Do time, para recuperar a moral e para serviu para tudo isso, né? O jogo de hoje, alguns jogadores que não vinham jogando nada mostraram algo hoje. Então foi bom esse jogo para o Palmeiras para recuperar a moral antes da final, né? Que importa para o Palmeiras agora é a final do Grêmio. Bem-vindo ao canal, obrigado por ter vindo e por ter nos dado essa ajuda, o suporte. E se você gostou do vídeo, deixe um like. Então, o jogo de hoje. Dá para pensar, né? Se o Palmeiras não tivesse perdido pontos, totalmente pontos assim que inexplicáveis, né? Perder 5 pontos para o Goiás, por exemplo, perder pontos para Botafogo, Vasco e vários outros jogadores que estavam aí na pendura, né? Na parte do rebaixamento, o Palmeiras estaria hoje disputando outro título, né? Apesar que com a Copa do Brasil, mas veja bem, a tabela do Campeonato Brasileiro estava totalmente a nosso favor. O único jogo que seria assim um jogo difícil, porque seria um jogo com um time que estaria brigando ah, por algo no Brasileiro, seria o jogo contra o São Paulo, né? Só esse jogo contra o São Paulo. Até lá, o São Paulo provavelmente nem teria mais chance, então seria mais um jogo para cumprir tabela. E o Palmeiras, se tivesse ganho esses pontos para esses times, até no final aí, que estava antes do Mundial, tivesse ganhado do Botafogo, claro que ia depender de outros resultados, né? Mas ele poderia ainda estar na briga, né? Porque ia pegar o Curitiba já totalmente. O Curitiba está na zona de rebaixamento, já está rebaixado, né? Curitiba rebaixado, o Atlético de Goiás que não luta por nada, né? São dois jogos que só interessaria ao Palmeiras. Né? O São Paulo seria um jogo difícil. E teria o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro já sem chances de ser campeão, né? Seria outro time que jogaria sem ter chances de campeão. E então, bom, deixando para lá, né, sobre isso, mas o que interessa é que o Palmeiras agora tem que se preparar para a Copa do Brasil e usar esses jogos, né, para isso, né, para dar ritmo de jogo e tentar recuperar. Agora fica a pergunta, né, foi o Fortaleza que jogou tão mal assim? Ou o Palmeiras que conseguiu? Eu acho que tem, o dos dois, né? Uma coisa, eu acho que o Palmeiras jogou hoje assim sem aquela pressão, né? E quando não tem essa pressão, não são jogos de pressão importante, tem jogadores que do Palmeiras que jogam, né? Mas precisa de uma sequência. Não vou deixar este jogo também, né? Parabéns ao Palmeiras, foi bom para levantar a moral, mas não vai dizer que ó, agora o Lucas Lima é o cara, né? E tal, papapá, o Rafael Veiga, os caras que não. O Scarpa, que os caras são cara, né? É, já aconteceu isso antes, né? Esses caras já fizeram jogos assim, quando os jogos não eram importantes, depois na hora do vamos ver, né, jogos importantes, precisou esses caras se esconderem. Então, mas torcendo, cara, que isso seja, que comece, né, uma reação desses caras, porque, pô, esses seria o Palmeiras precisa do futebol desses caras, né? Se esses caras tivessem jogado assim, aí na final do Mundial, a coisa poderia ter sido outra, né? Mas o que vimos é que parece que quando tem bastante pressão, jogos importantes, esses caras geralmente tremem. Não, mas hoje, né, quer dizer, jogaram sem esse tipo de pressão e brilharam, né? Que ajudem eles no moral deles para que eles possam, né, se precisarem uns deles, né, vamos precisar, né, pelo menos de um deles, né, desses caras aí, na Copa do Brasil. O jogo foi totalmente do Palmeiras, foi totalmente dominado pelo Palmeiras, né, não teve nem o Fortaleza, nem acho que o Everton, que geralmente é um grande cara que faz praticamente assistiu o jogo, intervenções assim, em intervenção de cruzamento na área, bola chutada fraca, nada assim. O Fortaleza hoje praticamente, né, só teve um jogo de um time, foi só o Palmeiras. E nisso fica algumas ressalvas, né, bom, eu deixo para o final. Vamos lá, já logo para os melhores momentos da partida. Já começou o Palmeiras dominando, como eu disse, o Fortaleza não ameaçou nem em nenhum momento.
Teve um lance bom já do Lucas Lima, logo aos 10 minutos, né? Ele deu um grande passe para o Breno Lopes, e o Breno Lopes cruzou, fez uma bola em cruzamento, e a bola sobrou, né? Tiraram, a bola sobrou para o Lucas Esteves, e o Lucas Esteves chutou forte, e o goleiro defendeu, foi em cima do goleiro, o goleiro defendeu, mas já começava, o Palmeiras já começava a ameaçar ali, e já começava a estar efetivo no ataque. Teve um outro lance também, do Lucas Lima, não, do Scarpa, né, que pelo menos estava mais calibrado hoje no chute e tal. Ele faz o que ele gosta de fazer, que é chutar fora da área, deu um chute, dessa vez foi no gol, né, apesar que foi em cima do goleiro, mas foi um chute forte, e fez com que o goleiro, né, deu trabalho pro goleiro, tem que fazer uma boa defesa, a bola, acho que, se não me engano, saiu para escanteio, né, o goleiro foi um chute forte do Scarpa, o Palmeiras chegava aos 13 minutos de novo. Aí, aos 20 minutos, tem uma falta, né? O Scarpa mesmo recebe a falta. O Scarpa estava jogando bem, né? Se movimentando bastante. O Scarpa e faz um belo gol de falta, né? Que o que falaram, né? Que faz desde maio de 2019. É uma vergonha, né? Para o time do Palmeiras que disputa a Libertadores Mundial ficar mais de 2 anos sem fazer um gol de falta dessa maneira. E é bom lembrar que teve aquele gol do Scarpa contra o Grêmio que se não me engano, acho que foi o Marcos Rocha que dá a bola para ele, né, dá um toque, ele faz aquele golaço. Quer dizer, eles contam aquele como 2 toques, mas de um chute direto assim, pô, caramba, né? Que falta do senhor Marcos Assunção, um cara assim. Isso faz uma falta no Mundial, assim, uma coisa assim. Uma falta ali, que um cara sabe cobrar bem. E hoje o Scarpa, né, que ganha tanto dinheiro para fazer isso, né, conseguiu fazer. O Lucas Lima é um cara que fazia isso no Santos, no Palmeiras nunca fez, né? Talvez também tenha a moral e que tenha, como se diz, aquela. Se sinta confiante, né? De bater uma falta assim. Então, 1-0 para o Palmeiras, belo gol do Scarpa, que o Palmeiras nunca mais fica 2 anos e meio sem ter um jogador de uma categoria do time do Palmeiras, campeão da América, campeão que não tem ninguém ali que realmente bata uma falta e faça um gol assim dessa maneira. E vamos ver, né? Se o Scarpa, se ele é ressuscitado dessa vez, né? Tá ficando nem o Fred Cougar, aquele que ressuscita, mas morre, ressuscita. Vamos ver se ele não, ganha moral e tem sequência, né? Com ele. Foi uma bela partida, um belo gol. Gabriel, 24 minutos. O Gabriel Menino dá uma linda assistência pro Scarpa de novo. O Scarpa pega sem pulo, né? Tava jogando uma grande partida, né? E foi linda assistência do Gabriel Menino e a bola o goleiro defendeu uma sem pulo do Scarpa. Isso foi aos 24 minutos. Aos 26 minutos, né? O Scarpa também dá uma boa inversão do lado para o outro. A bola chega no Marcos Rocha e o Marcos Rocha cruza muito bem, né? E aí o Lucas Lima faz o que ele sempre tem que fazer, né? E que hoje ele fez e continue assim também, que dê confiança a ele. 2-0, 2-0 gols do Lucas Lima. Os caras começaram a brincar, né? Gol do Lucas Lima. E gol de falta, que o Palmeiras não fazia há quase 3 anos, que ia chover canivete. Mas aí, tudo bem, queremos recuperar esses caras, pelo menos, né? Vamos dar uma chance, vamos ver, né? Eu ainda, para falar a verdade, estou ainda com bastante desconfiança desses caras, mas torcendo, né? Palmeirense, todo mundo quer que esses caras tenham uma sequência linda, que eles, não só em joguinhos assim, né? Mas que em jogo importante. Pega o Grêmio agora lá, faça isso contra o Grêmio, né? Aqui, esses caras. Mas tá, pelo menos hoje jogaram bem, então fica aquela um pouco de esperança ainda aceso para isso. Aí o Lucas Lima também aos 38 minutos, ele ajuda, ele dá uma boa ajeitada pro Gabriel Menino, e o Gabriel Menino dá uma linda assistência pro Breno Lopes. E o Breno Lopes, cara iluminado, né? Direitinho, né? Chutou direitinho no canto do goleiro. Fez 3-0. O Breno Lopes até ali não tinha feito muito, mas ele é para estar em campo para fazer isso mesmo. Teve uma chance, duas, para colocar dentro. Então, parabéns para o Breno Lopes, né? De novo, fez um golaço. Parabéns para o Gabriel Menino, deu uma linda assistência. E mesmo para o Lucas Lima, que também participou desse lance, né? Aí, né, os 47 minutos, para mim foi pênalti no Marcos Rocha, né? Esse juiz eu não gosto dele, Ricardo, Marques Ribeiro, ninguém gosta desse cara, né? Esse cara é atrapalhado pra caramba, né? O cara já deveriam aposentar, né? Fica só fazendo gesto, parece um robô em campo.
e gosta de fazer palhaçada. Não precisávamos daquele gol, mas se fosse preciso, né? Ele sempre geralmente apronta com o Palmeiras, esse cara também. É um dos outros também que eu detesto na arbitragem. E fica esse negócio do VAR, né? Que ninguém entende no futebol hoje em dia. E eu acho que deveria assim. Esse seria o meu análise. Tocou no cara na área, empurrou. Você viu no VAR que o cara empurrou, tocou, é pênalti. Fica nessa, não tem intensidade, tem intensidade, não tem intensidade. Tem... Quem vai saber disso? Ninguém sabe na hora. O único cara que sabe mesmo é o jogador, né? Que está recebendo a falta. O jogador geralmente se joga também, né? Porque. Mas tem o jogador sabe, mas ninguém sabe realmente. O cara que fez a falta, um pouco mais, mas nem tanto, que você está na corrida, você está na bola. É o cara que tá. Então ninguém sabe. O VAR fica. Quer dizer, no jogo contra. No Mundial. O lance daquele cara do Luan no atacante do Tigres foi da mesma intensidade do que esse puxão. Tem um toque do lado na cintura do jogador do Tigres, né? E o cara se jogou. Hoje é a mesma coisa, né? Eu acho que até hoje o cara, acho que o Marcos Rocha nem se jogou, que foi mesmo, estava meio no ar, recebeu aquele puxão, caiu, foi pênalti, né? E ficam, é engraçado. Para mim, é legal você puxar o calção do cara na área? Não é. Então não interessa se tem intensidade ou não tem. Não puxa o calção do cara na área, pô. Então, tem que ser tudo igual. Que nem do Luan. Luan tocou no cara, tocou na cintura do cara, tocou. Então, foi pênalti. Agora é aí que tá. Uma hora marco, outra hora não marco. É uma palhaçada enorme, meu. Então, totalmente enorme. Então, eu acho o seguinte, meu. Devia mudar a regra. Não é legal. Não é legal você puxar o cara, empurrar o cara, fazer as coisas. Então, empurrou, puxou o cara. O futebol mesmo tá sempre sofrendo de tomar gol. É difícil fazer gols, às vezes. Viu no VAR que o cara puxou o cara tocou no cara, é pênalti. É intensidade, que intensidade o caramba, meu. Quem vai saber de intensidade e tal? Quando claramente você vê que se o cara não pegou no cara e o cara se jogou, é claro, não tô falando do lance desse, mas se o cara realmente tocou no cara, pô, se tocou antes da bola, foi um lance antes da bola, tocou no cara, puxou o cara, empurrou, é pênalti. Nessa de intensidade, abre outra vez, abre uma oportunidade para os caras ou dificultar ou para um time ou não. Porque fica nessa linha de, não sei se foi intensidade ou não foi. Eu acho que para mim se viu claramente se o cara puxou a camisa, empurrou o cara dentro da área, é pênalti para mim. Tá, para mim, o cara. Você não precisa ficar. Entende? É, é, você não pode empurrar o cara, você não pode puxar o cara na área. Se fizer isso, minha opinião. Em todo caso, para mim foi pênalti. O Palmeiras não vai fazer falta, né, numa partida dessa. Mas fica aquela, né, foi um erro, né? Outro erro desse cara. Vamos lá para a análise da partida para os jogadores, né? Como jogaram, se mereceram vestir nossa camisa ou não na partida de hoje. Se mereceram, receberão, correspondeu. Se não mereceu, não correspondeu ou comprometeu. Então, quer dizer, hoje a maioria do time jogou bem, todo mundo já está mais ou menos. O Everton foi bem pouco exigido, mas o Everton é um jogador que tem 99,9% correspondeu no as nossas análises aqui. De novo correspondeu, apesar de não ter sido muito exigido, quando foi, estava lá. O Marcos Rocha jogou bem hoje, se sempre jogasse assim, né, deu assistência, tudo. É um dos jogadores que nem o Mike também, que o Mike entrou. O Mike não teve muito tempo de jogo para fazer uma análise, mas os dois corresponderam, né? Um destaque para o Marcos Rocha, que deu uma assistência, né, no jogo. E fica aquela, né? Também dá uma sequência, né? Marcos Rocha continua assim, 6, 7 jogos seguidos, né? Problemas são esses de vocês dois, tanto de você e do Mike, é que um jogo bom, 3 win, um jogo bom, 3 win. Então, se mantesse o Palmeiras precisa de constância, especialmente em jogo. Se quiser fazer os jogos ruins agora, tudo bem, mas num jogo contra o Grêmio, no jogo no Mundial, aí que vocês precisam ter uma boa participação, o que não aconteceu, né? O Kuzevic foi seguro lá atrás, não foi muito exigido, né? Difícil falar. Então correspondeu, né? Praticou totalmente um erro, mas chegou lá, chegou a salvar, né? Então, para mim, correspondeu para o Kuzevic. E o Gustavo Gomes também não foi muito exigido, mas no que foi, é um cara que sempre tem segurança. É outro também que tem 99% das análises dele
correspondeu, e muitas delas correspondeu acima da média para o Gustavo Gomes, então fica um outro, correspondeu para ele, correspondeu para o, como falei, a defesa do Palmeiras foi pouco exigida. O Renan, gostei do Renan, gosto do Renan, acho que o Renan poderia até ser pensado, se não for contratar um reserva para o Vinha, e eu gosto dele ali. Sei que ele é back, né? Mas ele jogando ali resolve também. E hoje fez uma boa partida, correspondeu também. O senhor Renan, muito bem. O mesmo para o Danilo, né? O Danilo também, apesar que também não foi muito exigido, mas no que foi, deu conta do recado, ficou correspondeu para o Danilo. Gosto do Danilo, é um dos da base que eu gosto mais, para falar a verdade. Um deles, né? Que eu gosto muito do Wesley também. Um dos dois dos meus preferidos da base é o Danilo. O Wesley e o Patrick de Paula. Os outros também, mas estou falando em destaque que eu gosto. Entrou o Felipe Melo no lugar dele, né? Pouca coisa fez, né? O Felipe Melo. O Felipe Melo chegou a dar uma longa passe em assistência para o William. O William não conseguiu dominar direito, né? Mas já mostrou. O Felipe Melo às vezes é muito bom nesses passes longos, né? Então correspondeu também para o Felipe Melo. O Scarpa, para mim, o Scarpa foi um dos melhores em campo hoje. O Scarpa jogou muito bem. Principalmente no primeiro tempo, né? Segundo tempo, eu cheguei aqui nem falar do segundo tempo, né? Na análise do jogo, porque o segundo tempo só teve um lance, aquela bola acho que foi uma assistência do Rafael Veiga para o Patrick de Paula, aos 30 minutos. Foi só isso. O segundo tempo não teve jogo, né? Ninguém queria mais jogar. Então, ficou o Scarpa, para mim, foi um dos melhores em campo. Foi o cara que deu início, né? Fazendo o gol. Então, vou deixar com o Scarpa. O Scarpa vai ser o melhor em campo hoje. O Gabriel Menino deu uma linda assistência, né, para o Breno Lopes. Fez um grande primeiro tempo, caiu também no segundo, como o time todo, né? Mas correspondeu para ele acima da média, porque participou ativamente em um dos gols do Palmeiras. O Lucas Esteves, não gosto. Desculpa os caras aqui. Eu não vou também ficar também adoçando todo mundo que vem da base, né? Ficar só porque veio da base, eu vou ficar aqui. Tá certo, precisa de mais chance, é um cara novo, tal. Nem entendi porque que jogou naquela posição, mas talvez para reforçar aquele lado e ir para o ataque, ele e o Marcos Rocha. Mas não gostei dele. A atuação dele hoje, para mim, também pífia, né? Apesar que o Palmeiras ganhou tudo, o único que eu não vou dar um não correspondeu. Acho que poderia, para ganhar a posição aí, pode ser que tenha futuro, mas é um dos jogadores que eu acho que ainda deve ser emprestado. Estão forçando a barra dele aí na vinda da base. Eu acho que todo jogo que esse cara entrou, ainda não vi nada assim que falasse, ok, olha para esse cara aí e tal. Ainda não. Então, desculpa, né, os caras, mas é a análise da partida de hoje. Quem sabe no próximo jogo o cara vem aqui e joga muito bem. Eu vou falar, opa, agora eu sei porque estão colocando ele no profissional. Mas até agora não. Os poucos que assistem também aqui, pela integridade do canal, eu tenho que falar o que vi hoje, né? Posso ficar querendo agradar todo mundo. É fácil querer agradar todo mundo e falar, é da base, tem que. Tá certo, tudo isso tem que dar potencial, tudo mais. Não é o primeiro jogo, né, dele, e até agora, em todos os jogos que ele entrou, não vi nada de especial ainda para ter subido. O Lucas Lima foi, para mim, o segundo melhor jogador da partida. Foi o Lucas Lima diferente, né, que correu, criou, né, fez gol. E fica a mesma coisa do Scarpa para todo, né? Só que o Lucas Lima é um jogador que eu não gosto no Palmeiras até agora, mas eu já falei isso, né? Até a última vez eu falei que ele é mal. É um jogador que sabe jogar. Por que não tem jogado no Palmeiras? Fica aquela grande incógnita, né? Ponto de interrogação. Fica aquela grande. Por que não joga o Lucas Lima? Porque repressão, tá acomodado, ficou fazendo muito, usando muita noite, não se sabe porque o cara não joga sempre assim, não tem uma sequência. Então não me iludo também com ele, apesar que, de novo, pela integridade do canal aqui, a nossa análise, eu garanto que é uma das melhores análises da partida, é de hoje. E hoje o Lucas Lima foi, se não foi o melhor, foi o segundo melhor jogador. Na minha opinião, o segundo melhor jogador
do Palmeiras hoje foi o Lucas Lima, né? Fez gol, deu assistência e tudo. O Rafael Veiga entrou, né? Pouco também. É o tipo de jogo também que o Rafael gosta, né? O Rafael gosta de aparecer nesses jogos também, quando é jogo mais difícil. E ele chegou a dar uma assistência, né? Uma linda assistência para o Patrick de Paula. Infelizmente, o Patrick de Paula não soube fazer o gol, dominar a bola bem, mas ficou também correspondeu para o Rafael Veiga, correspondeu acima da média para o Lucas Lima, né? Scarpa também acima da média, correspondeu acima da média, né? Que eu falei correspondeu, mas eles foram acima da média. Correspondeu acima da média para o Lucas Lima e correspondeu para o Rafael Veiga, que entrou pouco tempo também, mas chegou a dar uma assistência. Breno Lopes ficou acima da média, né? Correspondeu acima da média. O Breno Lopes fez o que tinha que fazer, né? É o papel dele fazer gol daquela maneira e fez. Então, parabéns para o Breno Lopes. O William entrou, não fez muito, né? O William, às vezes entra, a gente gosta do William tudo, mas na análise da partida de hoje não correspondeu, né? Não correspondeu porque quase que não fez quase nada, né? Também fica, né, a coisa do Abel. Abel, às vezes gosta de entrar com os caras 35 minutos do segundo tempo, é difícil também. Para mim é mais como que sem análise, né? Porque eles quase não jogou. E destaques que estão falando, o Palmeiras, eu vou ser claramente aqui, eu acho que o Palmeiras tem que contratar, já falei isso, né? Tem que contratar pelo menos 3 jogadores cascudo. Se eu fosse o cara lá, eu ia tentar buscar o Marinho dos Santos, acho que um jogador que eu adoraria ver jogar no Palmeiras, um jogador que brioso, que tem habilidade, raça, então eu tentaria o Marinho. Um bom meio amador, aquele que eles estão tentando, parece que lá na Argentina, né? Eu tentaria contratar, eu veria alguém não sei indicar aqui no futebol brasileiro se teria alguém viável, né? Os que poderiam são muito caros, mas teria que tentar o meio amador, porque nunca se sabe, né? Se esses caras aí vão ter uma sequência ou não. E eu acho que de todo caso, eu acho que eu tentaria vender um dos dois, né? O Scarpa ou um desses três aí, a Scarpa, Veiga ou a Lucas Lima, eu acho que deveriam ainda, depois da Copa do Brasil, deveriam ser um deles, pelo menos, ou se mais, se desse mais também, porque se eles tiverem um desempenho muito grande na Copa do Brasil, sim, mas podemos até ver quem iria mais em joguinhos assim, que vai ter contra o Curitiba agora, semana que vem, eu tenho certeza que vamos ver, né? Que nem às vezes nem quantos jogos assim os caras têm, mas não estão cotando jogos assim. Então eu quero ver esses caras jogar na Copa do Brasil. Aí sim. Mas e falando em contratações, aqui o Diego Costa, jogador interessante para o ataque. Não sei quanto ficaria, né? Não, nada com contato muito longo e nada de loucura. Mas o Palmeiras também precisa de um centroavante e outro centroavante ali para revezar com o Luiz Adriano e outros. Então esses dois e um lateral direito, né? Eu acho que também o Mike, o Marcos Rocha também poderia ir para os outros ares no final dessa temporada, já que também tem que ficar usando os dois, porque os dois também não tem uma constância, né? Tem que ficar revezando os dois. Coisas que eu vou falar, o Palmeiras tem muitos jogadores aí no Mundial que nós estávamos tentando que fossem protagonistas, né? Mas não são jogadores protagonistas. São coadjuvantes. E quando se precisou dele realmente num jogo duro, final de Mundial, tá certo? Muitas vezes falam, tá cansado, não sei o que. Mas, cara, é Mundial, os caras descansaram, fizeram tudo, tiveram uma semana de. Se for fazer isso, então todo mundo tá cansado também, não tem. O Bayern ainda jogou um dia antes que a gente ainda. Então, para mim, faltou o protagonista. E o Palmeiras precisa. O Diego Costa, por exemplo, é um cara que poderia ser. O Rony, né? Pra falar a verdade. Eu gosto do Rony, Rony é útil, mas o Rony não é protagonista de um time, cara. Não pode ser. Vocês viram o pênalti que ele bateu? Eu nem falei outra coisa do último jogo, mas primeiro, quando eu vi o Rony ia bater o pênalti, eu pensei duas coisas, né, que vai acontecer com o Rony. Ou o Rony vai fazer um golaço, né, dar uma bica no ângulo e quase furar a rede, né, e vai ficar. Ou ele vai fazer o que fez. Né? A única diferença que eu achei, porque geralmente ele faz, o Rony quando chuta mal, ele chuta na mão do goleiro ou ele chuta lá na arquibancada. Eu falei, vai ser uma dessas coisas, né? Ou ele vai fazer um puta de um golaço, né? Que ele vai chegar e
Mas quando ele vi, pra falar a verdade, quando ele vi que ele estava fora da área, que ele deu aquele puta espaço, eu falei, caramba, acho que não vai ser legal. Que ele já deu aquele baita espaço, e começou aquela corridinha dele para lá, e o goleiro só olhando para ele, eu vi, eu falei, cara, o que esse cara vai fazer agora? Não é um tipo de pênalti para. É uma palhaçada, para falar a verdade, né? Mas é um jogador que, entende, não é para ser protagonista o Rony. O Rony eu nem botaria para bater pênalti, desculpa falar o cara, mas não botaria, porque você vê o cara assim, vê esse cara a cara com o gol, o que ele faz às vezes, né? É um jogador totalmente imprevisível nesse tipo de lances. Então, é um jogador útil Palmeiras? É. Como eu já falei antes, nem jogou hoje, mas estou falando sobre o Palmeiras para 2021. Mas não é um jogador para ser protagonista. Rafael Veiga não é jogador para ser protagonista de partida. Vários desses jogadores que o Palmeiras. Principalmente no ataque. O Palmeiras tem jogadores protagonistas na defesa, né? O Gustavo Gomes, o Everton. Tem jogadores até no meio de campo que pode ser, mas no ataque não tem jogador. O Luiz Adriano, mas o Luiz Adriano já é o Luiz Adriano até que foi o único cara que eu colocava, mas até ele decepcionou assim, foi uma frustrante, foi tão decepcionante e frustrante a atuação do Luiz Adriano, né, até pênalti. E ele geralmente, se nós pudéssemos achar um que seria protagonista nesse time do Palmeiras, num jogo difícil do Mundial, é o Luiz Adriano, que já está com avançado de idade, né? Então, o Palmeiras tem que contratar, pode fazer um bom ganhar uma Libertadores de novo com esse time, que eu falei, pode, né? Tudo é provável? Não, não é provável, não é. Tá, ainda mais agora com outros times que estão mais. Tem elencos que, infelizmente, tem que reconhecer. Por exemplo, o elenco do Flamengo, tá o Gabigol, sai o Gabigol, entra o Pedro, né? Sai lá o outro, entra o Michael. Quer dizer, vai pegar o Flamengo, vai ser um elenco que vai dar muito trabalho o ano que vem. Ele, o Atlético Mineiro, né? Tem o Grêmio sempre, o Internacional. E o Palmeiras não tem que se renovar, não pode ficar só. E tem que ter jogadores protagonistas, não pode ficar esperando que Rony, Rafael Veiga, esses caras vão ser protagonistas. Infelizmente, eles que me façam, né? Estou aqui para fazer uma análise do que estou ouvindo agora. Eles que fazem eu queimar minha língua, mas eu acho que a maioria do torcedor palmeirense. Tem um outro que eu falava, os mais fanáticos, falar, blá blá blá, precisa sair, tá cansado e tal. Então, mas você vê que a maioria da torcida do Palmeiras quer isso. Pelo menos três nomes de boas contratações para o ano que vem. Então, gente, parabéns pela vitória hoje, que possa recuperar. Foi um jogo para limpar da alma dos caras, né? Para lavar a alma e dar moral para o Palmeiras. Um abraço a todos e até o próximo jogo.